Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa unidade curricular de projetos de integração de equipamentos e dispositivos. Nessa aula, iremos dar uma analisada aqui nos temas mais relevantes do nosso livro didático, tentando fazer aqui alguns esclarecimentos de pontos que podem gerar alguma dúvida para vocês. O objetivo dessa unidade curricular é promover a integração entre os diversos tipos de máquinas que encontramos no ambiente industrial e seus diversos tipos de controle, como por exemplo CLPs, módulos de HM, módulos de eletrônica embarcadas, controladores em geral. Aqui nós temos um exemplo clássico, onde nós temos na região central um CLP, onde esse CLP recebe informações dos sensores que estão dispostos no lado direito superior. Observe que a seta tem apenas uma direção, ou seja, nesse caso em particular, os sensores não recebem informações do CLP, eles apenas enviam informações ao CLP. Por outro lado, do lado esquerdo superior, nós temos uma interface homem-máquina, que abreviamos aqui como IHM, que tem ali, observando ali pela seta, uma comunicação bidirecional com o CLP, ou seja, o CLP é capaz de enviar informações a essa tela, a IHM, mas também a IHM é capaz de enviar informações ao CLP. As informações mais comuns que o CLP troca com a IHM é, por exemplo, os comandos que os operadores dão ao sistema, ao CLP, como ligar, desligar, ajustar uma temperatura, uma rotação de um motor, tudo nós podemos fazer ali via IHM. Da mesma forma, nós podemos também visualizar na IHM qual a temperatura real, qual a velocidade real de um motor e etc. Observe também que a IHM se comunica com sistemas embarcados, que são aquelas placas controladas ali por um microcontrolador. E esses sistemas embarcados, além de se comunicar com a IHM, também pode se comunicar com o CLP. E observe também do lado inferior direito que o CLP também consegue fazer o controle de um driver, um caso aqui, um inversor de frequência. Então, dependendo do tipo de comando que o operador insere ali na IHM, um CLP, por exemplo, pode mandar ligar ou desligar o motor, acelerar ou desacelerar. Tudo isso é possível com a integração de todos esses equipamentos. Ainda falando em programação de CLP, a forma mais comum que temos para programar CLP, principalmente em pequenas aplicações industriais, é o ladder. A linguagem ladder ela é composta por símbolos que se assemelham muito a símbolos de diagramas elétricos, com a pequena diferença que normalmente nós fazemos os diagramas de comandos elétricos com as linhas na vertical. Já aqui na programação de CLP, nós temos as linhas na horizontal. Observe aqui, por exemplo, nós temos um trecho de um programa ladder, onde esse símbolo, que se assemelha ao símbolo de um capacitor, representa um contato aberto, que pode ser ali uma entrada física do CLP, uma saída física do CLP, ou um bit de memória interna do CLP. Aqui então já vamos falando aqui, o contato similar ao aberto, porém com uma barra no meio, indica que é um contato normalmente fechado, tá? Então ele tem um comportamento muito parecido com o contato aberto, apenas que é invertido, ou seja, quando ele está ativado, ele está cortado, quando está ativado, ele está
Ou seja, quando ele está ativado, ele está cortado, e desativado, ele está operante. Já do lado direito aqui, nós temos a simbologia das bobinas Ladder. Pode ser ali, por exemplo, podem ser saídas, podem ser bits de memória, representado aqui por esses símbolos. Nós temos também, muito comum ali na programação de CLP, os diagramas de bloco, né? É uma forma de se programar CLP muito difundida também em pequenas aplicações aí, em ambientes industriais, onde nós usamos símbolos como se fosse de eletrônica digital. Esses símbolos eles podem ser, por exemplo, operadores lógicos, portas lógicas, e através desses símbolos nós vamos fazendo as conexões elétricas, muito parecido com o desenvolvimento de um circuito eletrônico. Já nós temos também a forma de texto estruturado. Ela já é uma forma mais parecida com a programação em linguagem C, embora, pelo menos aqui no exemplo, né, que nós estamos vendo, está mais parecido com uma linguagem de programação em Pascal, mas enfim, ela é muito similar às linguagens que nós utilizamos na programação ali de aplicativos, né, a programação de microcontroladores em geral, ou seja, é uma linguagem de texto estruturado que se assemelha muito às linguagens que utilizamos para a programação de microcontroladores. E nós temos também a lista de instruções, que já é muito mais parecida com a linguagem de programação Assembler, que é uma linguagem de baixíssimo nível, utilizada em microcontroladores e microprocessadores. Essas duas formas aqui de se programar CLPs, atualmente elas não são muito difundidas, né? Principalmente em pequenas aplicações, pois de forma geral são mais complexas, um pouco mais difícil o domínio dessas linguagens. Então, pelo menos assim, o grande público, né, não utiliza muito aí essas linguagens de programação para pequenas aplicações. Acredito que programadores, né, mais experientes em aplicações mais complexas possivelmente devem preferir esse tipo de programação, tanto o texto estruturado quanto a lista de instruções, porque claramente aumenta em muito o poder de programação quando você domina essas linguagens aqui. Então, certamente, quando nós temos aplicações de grande porte, onde feito ali por pessoas que já com uma grande experiência, possivelmente eles vão optar por utilizar o texto estruturado ou as listas de instruções. E nós ainda temos os diagramas, né, os graph-set. É uma forma, né, que vem ganhando bastante mercado. É uma maneira bem simples de se programar também, mas já não é assim tão comum ali na maioria dos CLPs, principalmente os de pequeno porte, mas vem se popularizando bastante aí esse tipo de programação também. Sobre os protocolos de comunicação, eles são basicamente as regras com que uma comunicação vai acontecer entre um CLP, uma placa de eletrônica embarcada, ou uma IHM, um controlador, né, qualquer, um drive, um sensor. Sempre que um equipamento precisa se comunicar com outro, além do meio físico, deve haver um protocolo. O protocolo é como se fosse a linguagem que esses equipamentos
vão conversar, né? Quando os equipamentos estão conversando na mesma linguagem, então um entende perfeitamente o protocolo do outro e a comunicação pode ser estabelecida, independentemente do meio físico. Temos também os conversores e inversores. Os conversores são normalmente empregados quando nós queremos converter ali uma grandeza em outra. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos ali um sensor que manda um sinal de 0 a 10 volts, né? É proporcional ali à temperatura, por exemplo, um sensor de temperatura que manda um sinal proporcional de 0 a 10 em função da temperatura. Porém, esse sinal de 0 a 10 não pode ser injetado em uma placa microcontrolada que trabalha, por exemplo, com um sinal de 0 a 5 volts ou de 0 a 3 volts. É aí que entra um conversor, que vai converter um sinal de 0 a 10 volts em um sinal de 0 a 3 volts ou um sinal de 0 a 5 volts, por exemplo. Também poderíamos ter ali um sensor que manda um sinal de 4 a 20 miliamperes e onde precisamos converter esse sinal em um sinal de tensão, podendo ser ali de 0 a 10, de 0 a 5, de 0 a 3 volts, de 5 a 10 volts, não importa. Sempre que precisarmos fazer uma conversão de uma grandeza física, empregamos os conversores. Já os inversores de frequência são os drives de potência que são utilizados para o controle de velocidade de motores assíncronos. Aqui nós temos, por exemplo, o diagrama de força de um inversor de frequência. Observe que do lado esquerdo da nossa tela nós temos um retificador de onda completa trifásico, compostos ali pelos diodos de D1 a D6. Então a rede alternada trifásica ela é injetada ali na entrada do retificador. Inclusive nesse tipo de retificador, se faltar uma fase, você eventualmente pode ter um aumento da corrente elétrica, mas não necessariamente tem ali uma diminuição da tensão elétrica, pois a tensão elétrica ali não tem influência com o número de fases, tá? Ou seja, se você estiver operando com 2 ou 3 fases, isso não altera a tensão de saída do retificador. Aí, logo que nós encontramos ali, né, saímos do retificador, nós encontramos um indutor para o efeito ali de filtragem, e logo na sequência nós temos ali um capacitor, né, para retirar ali os picos em função da retificação, e a tensão alternada na tensão contínua, ela fica disponível aqui no barramento, né, que nós chamamos de barramento CC, onde esse barramento estão conectados a esses 6 transistores do tipo IGBT, é o tipo mais comum empregado atualmente em circuitos de potência. E esses transistores IGBT, eles vão ser ligados ou desligados através de um controle, né? Um controle computadorizado ali com uma placa de eletrônica embarcada, que estará monitorando e injetando sinais aqui na base de cada um desses transistores, de forma que eles vão sendo ligados e desligados, e dessa forma, né, com que ele é ligado e desligado, ele vai gerar aqui na saída, que vai para o motor, um sinal similar ao sinal de entrada, porém com tensão e frequência diferente do que está entrando. Por exemplo, nós podemos ter aqui uma entrada de 220 volts 60 Hz e termos aqui na saída uma saída com 30 Hz, tá? Quando nós controlamos ali o inversor de frequência,
nós normalmente não controlamos qual é a tensão que está saindo, tá? Nós controlamos aqui qual é a frequência que a gente quer que ele coloque na saída. Então, ou também a rotação do motor, aí depende do tipo de inversor. E o sistema que faz o controle vai fazer a compensação e jogar a tensão necessária, seja ela maior ou seja ela menor, em função da frequência que está sendo setada ali na entrada do inversor de frequência. Quanto aos tipos de controle, os inversores de frequência, eles utilizam uma forma, né, que chamamos de PWM, ou seja, modulação por largura de pulso. Então, através do PWM, o sistema microcontrolado, ele gera um sinal chamado de SPWM, ou seja, uma PWM senoidal, tá? Que vai representar exatamente o tipo de forma de onda de entrada ali no inversor de frequência. Ainda falando em inversores de frequência, nós temos dois tipos, né? Nós temos o tipo escalar, né? Aqui chamado de escala. Eles são inversores mais simples, né? Que ele exige menos precisão ali nas suas ações, ou seja, basicamente ele faz ali um controle de frequência, né? Para manter ali a velocidade setada ali no inversor de frequência. Já os inversores vetoriais são bem mais complexos, né? Eles possuem uma programação implementada no software de controle, que alterando a aceleração entre a frequência para ajustar o torque, né? Utilizado para situações em que é necessário um alto índice de precisão. Por exemplo, aplicados ali em elevadores, né? Observem que um elevador aí de uso residencial, o elevador ele mantém sempre a mesma velocidade. Não importa se o elevador está vazio ou com uma pessoa dentro ou com a carga máxima dentro do elevador. Ele sempre mantém a mesma velocidade. E observe que ele para sempre ali no mesmo lugar, praticamente, né? Existe, certo, ali uma pequena diferença, mas ela é muito pequena. É lógico que tem sensores ali que vão ajudar com que o elevador pare exatamente onde ele deve parar. Mas em caso de elevadores, é extremamente essencial que os inversores de frequência sejam do tipo vetorial. Atualmente, a maioria dos inversores que encontramos aí no mercado são do tipo vetorial. Agora vamos falar dos sensores, transdutores, conversores e transmissores. Os sensores podem ser divididos em três tipos. Temos os analógicos, com saídas não lineares. Eles são mais sensíveis às interferências e têm custos reduzidos. Como, por exemplo, os sensores termopares ali, que são utilizados para medição de temperatura. Temos os sensores digitais, né? Sinais de status ligando ou desligando, são menos sensíveis à interferência e tem ali um custo médio. Citamos ali, por exemplo, os sensores indutivos ali para a detecção ali de uma porta aberta ou uma porta fechada, por exemplo. E temos também os sensores inteligentes, né? Que a informação é mensurável de forma compartilhada e multiplexada, pouco sensível à interferência e tem custo elevado. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de um sensor que já tem ali uma porta de comunicação, onde ele já manda a informação para outros dispositivos ali, como por exemplo CLPs, placas controladoras, de forma digitalizada, ou seja, já manda a informação ali empacotada dentro de um protocolo, onde é muito pouco provável que essa informação
vai se corromper ali ao longo do percurso. Falando dos sensores digitais, nós temos ali os sensores indutivos, que são sensores utilizados para detecção de corpos metálicos. Normalmente são sensores digitais, ou seja, eles mandam ali ligado ou desligado, mas também encontramos sensores indutivos de forma analógica, ou seja, onde ele envia ali um sinal de tensão elétrica que vai variar em função da distância em que ele se encontra do objeto metálico. O mesmo acontece com os sensores capacitivos. Os sensores capacitivos, eles detectam massa, né? Qualquer objeto massivo que se aproxime ali da parte frontal desse sensor, ele é detectado. Geralmente são sensores digitais, ou seja, envia sinais de ligado ou desligado, mas também podemos encontrar esse tipo de sensor de forma analógica. Sobre ainda o corpo dos sensores, a forma mais comum é que ele seja um tubo com rosca em toda a sua extensão, onde esse tubo ele vem acompanhado de porca, contra-porca e arruelas de pressão, onde o pessoal da manutenção, os técnicos, através dessa rosca, rosqueando mais ou menos o sensor, é feita uma regulagem do melhor ponto de operação desse sensor ali. Ainda falando dos capacitivos, mas nós encontramos isso em menor escala, mas também encontramos nos indutivos, na parte traseira ali do sensor, onde sai o cabo. Geralmente nós temos ali um trim-pot, né? Que é um pequeno potenciômetro que pode ser ajustado com uma chave de fenda. Ali nós também aumentamos ou diminuímos a sensibilidade do sensor. Bom, essas são as formas mais comuns. Temos também sensores óticos. Os sensores óticos, eles podem ser do tipo emissor-receptor, onde nós temos um receptor de um lado, né? E do outro lado nós temos o emissor, geralmente operando com luz infravermelho, que ela é pouco sensível à iluminação natural. Mas nós temos também sensores óticos, onde nós não temos a fonte, uma segunda fonte ali de emissão de luz. O próprio sensor ele envia o feixe de luz que reflete em uma fita reflexiva, retornando ao sensor, né, ao elemento sensor dentro do sensor, onde o circuito fica varrendo, né, o espaço entre o emissor, que pode ser uma fita, e o receptor. Quando qualquer objeto interrompe esse fecho luminoso, o sensor então detecta o corte. Geralmente esses sensores eles são sensores digitais e são muito confiáveis também, de baixo custo, muito empregado aí, principalmente ali para contagem de peças. Temos também ali sensores do tipo magnético, são chamados de heat switch. Elas são uma ampola de vidro, onde temos ali um vácuo ali dentro, e quando essas lâminas são expostas ao campo magnético, elas fecham o contato ou abrem o contato, dependendo da natureza do sensor, né? É muito comum que a gente não manipule a ampola de vidro, e essa ampola de vidro normalmente ela está enclausurada dentro do sensor. Os sensores magnéticos muito utilizados, por exemplo, são sensores que nós utilizamos
nos atuadores eletropneumáticos ou atuadores hidráulicos. Mais comuns são os pneumáticos, onde nós temos o êmbolo dele é magnético e através desse sensor nós conseguimos detectar ali a posição do êmbolo, né? Se ele está recuado ou avançado. Esses sensores, eles são do tipo digitais, tá? Ou seja, eles vão mandar sempre ligado ou desligado. Temos também sensores ultrassônicos, né? Que são sensores capazes de enviar um sinal de ultrassom e pelo tempo que esse sinal leva para ir e voltar até o objeto, né? Até o transmissor da ultrassom, é feito o cálculo da distância. Então esses sensores geralmente eles detectam objetos que estão a uma certa distância ali, aí vai depender da natureza do sensor, da potência e tal, né? Mas eles geralmente operam ali na faixa de vários centímetros ou vários metros de distância. Então ele emite um sinal de ultrassom e mede o tempo que esse sinal leva para retornar até a fonte. Aí é feito um cálculo lá e com isso determina-se a distância. Ainda falando dos sensores, né? Nós temos os sensores passivos, onde há necessidade de uma fonte de energia externa. São transdutores de princípios resistivos, capacitivos ou indutivos. E temos os ativos, onde não há necessidade de uma alimentação externa para obter o sinal desejado, sendo que a energia é proveniente da própria transformação da energia medida. Um sistema embarcado é um sistema desenvolvido para efetuar uma determinada tarefa. Ele já é programado desde o início para aquela única tarefa específica, diferentemente de um computador, né? Um computador que a gente compra aí um notebook, por exemplo, e nós podemos ali instalar diversos programas ali e conforme o programa que está sendo utilizado, ele tem ali uma finalidade. Já, como acabei de dizer, no sistema embarcado não é assim. Ele já é programado de fábrica para uma determinada funcionalidade, como por exemplo, o sistema de controle de uma máquina de lavar roupas, né? Tanto o hardware ali, né, a placa, ela já foi pensada para essa finalidade. E o programa que é inserido ali também já foi desenvolvido para aquela finalidade. Então ele tem ali o que chamamos de funcionalidade única, né? Usualmente um sistema embarcado executa somente um programa repetidamente. Então isso é o que acontece geralmente ali, até mesmo nos CLPs, né? Os CLPs eles são um sistema embarcado, né? Que o fabricante do CLP já programa ali o CLP, né? Para receber ali os parâmetros do usuário. Então aquele programa que nós, como usuários, fazemos em um CLP, na verdade nós não estamos programando o microcontrolador que está no CLP ou o processador dele, estamos programando, parametrizando, acho que é melhor dizer assim, o programa dele. Então sempre que estamos programando um CLP, na verdade estamos parametrizando o programa que já está dentro dele, né? Então essa aí é uma pequena diferença. Os sistemas embarcados geralmente são programados em linguagens de baixo nível, né? Como por exemplo ali, como já citamos aqui, a linguagem Assembler, que é de baixíssimo nível, é extremamente complexa a programação nesse tipo de linguagem, porém o seu poder ali de pedir para que comandos sejam executados é muito maior, né? Porém, você tem que fazer você tem que dar muitos comandos para ali às vezes poucas ações. Por exemplo, para você fazer uma comunicação
né, entre dispositivos usando linguagens de alto nível, simplesmente carregamos uma biblioteca, configuramos ali os parâmetros básicos e fazemos a nossa comunicação. Já se estivermos trabalhando com Assembler, nós temos que configurar todos os registradores envolvidos nessa operação, um por um. E muitas dessas configurações envolvem cálculos envolvendo velocidade, cálculos envolvendo tempo, né? Temos também ali os sistemas reativos em tempo real. O tempo de resposta deve permitir que várias aplicações sejam processadas ali em tempo real, né? Então, mesmo ali em sistemas embarcados, você pode ter ali várias operações acontecendo ao mesmo tempo, como por exemplo ali a leitura de um botão de emergência, a leitura de um encoder e a leitura, por exemplo, de uma temperatura, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive, alguns desses dispositivos de eletrônica embarcada, temos ali microcontroladores com vários núcleos, né, onde facilita mais ainda esse tipo de programação. Sobre as IHMs, as interfaces homem-máquina, elas são utilizadas justamente para estabelecer uma comunicação entre o usuário e a máquina. É por ela que a máquina passa informações ao usuário, como por exemplo, status, né? Status ali de registradores, temperatura que está ajustada, velocidade, o que está ligado, o que está desligado, contagens, né, de peças, por exemplo. E também é o local onde o operador faz os ajustes, como por exemplo, setar uma temperatura, uma velocidade, uma massa, né? Setar uma contagem, visualizar uma contagem. Então são essas algumas das funcionalidades ali de uma IHM. Então nós temos IHM de tamanhos maiores ali, né? Na ordem ali de 20 polegadas, uma IHM de 20 polegadas é considerado uma IHM bem grande, e temos algumas IHMs ali de 1 polegada, 2 polegadas para informações bem básicas. Geralmente as IHMs elas têm algumas teclas chamadas de teclas de funções, são destinadas para navegação, alterar valores e etc. Temos também as teclas touch, né, que fica na própria tela dele. Temos também ali o teclado, geralmente o teclado você tem uma porta ali, né, para a conexão de um teclado. É muito utilizado, por exemplo, em centros de usinagem. Temos também em uma IHM as portas de comunicação, que pode ser do tipo Ethernet, RS485, RS232, e ainda se comunicando em vários protocolos de comunicação. A visualização da IHM, ela pode ser uma visualização de textos, né? São bem mais simples ali, com alguns caracteres, apenas texto, ou podem ser gráficas, onde ela consegue mostrar ali alguns gráficos. Temos também a questão da resolução, né? Pode ter uma resolução maior ou menor, dependendo ali da necessidade ali, né, de visualização, número de cores e tal. Temos também o tamanho, né? Aí deve ser selecionado ali o tamanho que atende as necessidades ali da aplicação de forma mais segura possível. E também nós temos as cores, né? Temos IHMs monocromáticas e IHMs coloridas. Aí, sendo elas coloridas, nós temos ali opções de vários níveis ali, né, de cor, ele tendo uma maior ou menor paleta de cores.
Aqui nós temos um exemplo típico de uma aplicação. Observe que do nosso lado esquerdo superior nós temos um sensor RFID que detecta a presença do automóvel. Esse sensor envia o sinal para o CLP, né? O sistema de controle, né, o CLP, vai verificar se esse automóvel está autorizado a entrada dele no ambiente, e se tiver autorizado a entrada dele no ambiente, o CLP dá o comando para o inversor de frequência, e o inversor de frequência faz o acionamento do motor elétrico, e o motor elétrico levanta a cancela. Já do lado esquerdo inferior, nós temos a barreira ótica, que vai detectar se o automóvel entrou após a abertura da cancela, e vai efetuar o fechamento da cancela quando o automóvel terminar de passar ali na barreira de luz, através ali dos sinais enviados pelos sensores óticos da cortina de luz. Observe também que nós podemos emitir um alarme, acrescentar aqui nesse dispositivo, né, nesse LP, uma saída onde teríamos ali um alarme que poderia tocar caso o carro ficasse parado na frente da cortina de luz, ou um alarme indicando que o tempo de espera, né, para o automóvel entrar após a abertura foi estourado. Então ele pode, por exemplo, fechar a cancela depois de um determinado tempo, mesmo que o automóvel não tenha entrado. Então observe que quando nós temos essa integração, né, sensores, atuadores, os controladores, nós podemos fazer sistemas muito mais inteligentes, né, com um poder de decisão muito maior ali nas ações. Quando vamos iniciar um projeto, nós devemos fazer o dimensionamento do CLP, né? O dimensionamento ocorre basicamente pelo número de entradas e saídas que nós precisamos para um determinado projeto. Aí sendo essas entradas digitais ou analógicas. O mesmo acontece com as saídas digitais ou analógicas. Vários modelos de CLP são modulares, onde nós compramos a CPU e compramos adicionalmente os cartões, né? Temos ali cartões de entrada digital, analógica, né? Cartões de saída digital, analógica também. Também devemos especificar ali o tipo de comunicação, né? O meio físico. Aí pode ser ali uma porta USB, né? RS-232, RS-485, RJ-45, né? Que é o Ethernet. Observem, né? Fiquem muito atentos ali na atualidade. A tendência é que os dispositivos sejam programados através da porta de Ethernet, simplesmente conectando um cabo RJ45 ali na porta de entrada de rede do CLP, conectando ali na porta de rede do computador em questão. Antigamente, na verdade, ainda temos ali na atualidade vários fabricantes de CLP que disponibilizam ali para a programação do CLP uma porta RS-232, uma porta RS-485 ou até mesmo uma porta USB. Em quase todos esses casos, há necessidade de um cabo, um transdutor que vai fazer uma conversão, né, do sinal que sai ali do computador, geralmente para a porta USB,
para uma porta RS-232 ou RS-485. Geralmente é uma dor de cabeça quando nós vamos programar um dispositivo dessa natureza aí. Primeiro, que é muito comum que a gente não tenha o cabo, e na maioria das vezes esse cabo ele não é um cabo que pode ser construído facilmente. Você pode ir lá e simplesmente montar ali um conector e está pronto o cabo. Muitas vezes existe um circuito conversor no meio desse cabo, e comprar esse cabo muitas vezes não é barato. Mas em segundo lugar, e mais grave, é que na maioria das vezes o cabo não está ali do outro lado da rua, bastando você atravessar a rua e comprar ali na primeira loja que você encontra. Quase sempre esse cabo tem que ser encomendado em alguma loja, muitas vezes ela é fora da cidade que você está, e acaba demorando para a chegada desse cabo. E muito comum ainda que quando esse cabo chegar até as suas mãos, você ainda tem que instalar drivers, uma função de coisa ali no computador até que esse cabo realmente venha a funcionar. Então, atualmente, dê preferência a dispositivos que tenham porta de Ethernet e sejam programados por ela. Bastando dessa forma, você plugar ali qualquer cabo, né, que tem um RJ45, plugou ali no CLP, plugou no computador, coloca o IP ali um do outro ali e já restabelece a comunicação. A alimentação do CLP ela pode ser ali de 100 a 240 volts, é meio normal encontrar essa situação, mas o correto, o mais comum que nós encontramos no dia a dia é que a alimentação do CLP seja de 24 volts, em corrente contínua, né? Pois esse é o padrão utilizado na automação industrial. Então, a alimentação sempre de 24 volts, né? Sempre de preferência para esse padrão de alimentação. Quanto aos protocolos, né? Ele pode ser ali o Ethernet, IP, cliente-servidor, Modbus RTU, TCP, cliente-servidor. Então, sobre essa questão do protocolo, aí tem que verificar ali se vai ter alguma integração, né, com outros sistemas, e procurar ali os protocolos que sejam mais adequados para a integração em geral. Isso se aplica também ao CLP, né? Então, se você já tem ali um determinado CLP ali, é importante que você pegue ali um CLP que já tem ali uma facilidade de integração ali com os outros módulos, né? Para evitar ali problemas. Ainda falando do exemplo da cancela que acabamos de ver, nós temos ali também, além do CLP, o inversor de frequência, que é responsável para o controle do motor, para acelerar ou desacelerar o motor, ligar ou desligar o motor. Também a comunicação, né, entre o CLP e o inversor tem que acontecer aqui. Nesse caso, pode ser ali o Modbus RTU. Temos também ali o motor elétrico, né, que é o motor que mecanicamente vai fazer o levantamento, a abertura ou fechamento da cancela. Temos também ali para esse sistema uma IHM, podemos acrescentar ali nesse sistema para controle, contagem de saída e entradas de automóveis. Temos também a nossa cortina de luz para detectar a presença ali do automóvel entrando dentro do estabelecimento. Temos também, ainda no sistema da cancela, o sistema de RFID, né? É um sistema de identificação por radiofrequência que vai ali detectar ali os dados do automóvel e enviar esses dados para ser comparado no banco de dados, ver se é um automóvel credenciado ou não. E dando continuidade aos dispositivos aqui para a instalação da cancela,
Vamos falar agora dos dispositivos elétricos, começando aqui pelos cabos, né? Nós devemos sempre ficar atento ali à questão do tipo de isolamento elétrico desses cabos. Cabos, por exemplo, que serão colocados ali em eletrodutos subterrâneos, em hipótese alguma pode ter qualquer tipo de emenda, né? E sendo eles cabos de circuito de potência, obrigatoriamente tem que ter isolação de 1 kV, ou seja, ele tem que ser capaz de isolar uma tensão de 1000 volts, tá? E devemos também ficar atentos ali à questão de quão flexível são esses cabos, né? Pois em alguns casos ali vamos passar os cabos em eletrodutos e dependendo da flexibilidade desse cabo, né, da rigidez dele, digamos assim, podemos ter ali muitas dificuldades em passar esses cabos, sendo aí necessário então a construção de caixas de passagem ao longo do percurso para facilitar a passagem dos cabos. As conexões elétricas das tomadas devem seguir o padrão, né? O padrão ali do local onde está sendo feito estão sendo feitas as instalações. Aqui no Brasil nós temos o nosso padrão próprio, mas em diversos países essas plugins, essas tomadas, elas mudam de padrão. Lembrando também que em uma instalação elétrica, todo o corpo metálico, né, de uma instalação, seja lá um corrimão, uma estrutura, né, um telhado, sendo ele metálico, ele deve estar aterrado para evitar acidentes. Temos ali, né, a composição do condutor, pode ser de cobre ou de alumínio, né, são os mais comuns que a gente encontra por aí. A questão da flexibilidade também, né, a espessura, né, que é a bitola do condutor, em função da capacidade. A questão ali de bitola, né, está associada ali aos circuitos de potência, né? Então ali nós devemos nos preocupar com a bitola dele, né, devido à capacidade de corrente elétrica, podendo ser de cobre ou de alumínio, sendo que os de alumínio, como o alumínio ele tem menor propriedade que o cobre para condução de corrente elétrica, então quando ele é de alumínio tem que ter uma bitola maior. Já os condutores, para o envio de sinais, né, sinais de dados, a capacidade de corrente elétrica ela quase que não é levada em consideração, né? Pois a corrente elétrica dos sinais são extremamente baixa, mas aí também nós temos a preocupação mecânica dos condutores, né? Pois eles têm que ter ali uma resistência suficiente para aguentar as intempéries, né? Então não pode ser um cabo assim com uma bitola muito pequena, um cabo muito frágil, que ele pode se romper ali e todo o sistema deixa de se comunicar. Quando vamos fazer uma instalação elétrica, sempre devemos ficar atento à integridade dos cabos, pois é muito comum que cabos venham com falhas na isolação ou até mesmo rompido. Já cabos novos ali, quando você está tirando da caixa, é muito comum você encontrar ali falha na isolação. E como já havia sido comentado anteriormente, é inaceitável ali uma emenda em um condutor que vai ser colocado em um eletroduto, principalmente um eletroduto subterrâneo, né? Caso seja necessário fazer emendas, obrigatoriamente as emendas devem estar em caixas de passagens, seja os eletrodutos subterrâneos ou não.